Agora eu vou conversar com o nosso pediatra, o Dr. Leonardo, sobre um assunto que ele está estudando bastante e ele tem muitas informações para dividir conosco, que é o autismo, ou melhor dizendo, o diagnóstico precoce do autismo. É isso, Léo? É isso aí. Bem-vindo novamente. Obrigado então, mesmo. Então, queria entender como que se faz esse diagnóstico precoce. A gente fala muito sobre o autismo, muitas pessoas ainda têm dúvidas e para a gente ter esse diagnóstico, qual a importância desse diagnóstico precoce? Então, o diagnóstico precoce do autismo significa o quê? Quanto mais cedo, melhor. Tá? Obviamente que sem banalizar o diagnóstico em si. Não pode dizer que tudo que acontece de atraso no desenvolvimento da criança, seja atraso na fala, atraso motor, atraso na socialização, enfim, seja devido ao autismo. A gente tem que fazer uma boa investigação disso. Tá? Mas sendo o autismo um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, aquele transtorno que vai se manifestar durante o período de desenvolvimento infantil, né, ao redor aí dos primeiros 2, 3 anos de idade, então a gente consegue identificar alguns sinais de alerta de que essa criança ela possa ter o transtorno do espectro do autismo. E quando a gente fala nesse diagnóstico precoce, na importância desse diagnóstico precoce, a gente também precisa falar no diagnóstico tardio. Por que acontece tantos diagnósticos passado do tempo, como a gente diz assim, sabe? Sim, o diagnóstico, porque assim, a gente tem muita imagem da criança autista, a imagem clássica da criança que está isolada num canto, que tem movimentos repetitivos, ou fica fazendo assim com a mãozinha, né, ou balançando o corpo, tem hipersensibilidade, não consegue ouvir o barulho do liquidificador em casa, por exemplo. Então, esse é um quadro de autismo que a sociedade tem como sendo o padrão, mas não. O autismo, ele, como o próprio nome diz, ele é um transtorno do espectro. Então, quando a gente fala em espectro, ele tem uma variedade de apresentações. Imagina assim, a gente tem do branco até o preto e vai uma escala de cinza, sabe? Então, a gente vai ter várias manifestações, vários sintomas, e eles vão variar em intensidade. Então, por exemplo, quando a gente fala que o autista tem uma dificuldade de socializar, de se comunicar, pode ser sim, desde aquela criança que está isolada, está toda a criançada brincando e ela está lá isolada no cantinho. Ou então é uma criança que ela está próxima das outras, da sua faixa etária, e só que ela tem dificuldade de abordar, de chegar nessas crianças de uma maneira que ela consiga se introduzir na brincadeira, interagir e engajar nas brincadeiras. Então o brincar é um bom lugar para a gente avaliar e observar como que a criança brinca, se está dentro daquilo que é considerado típico, né, dentro do esperado para o desenvolvimento infantil ou não. Quando a gente tem o diagnóstico, o que muda para essa família, para o médico, enfim, para essa criança? Então, eu tenho uma filha, né, autista, e que o diagnóstico dela a gente considera tardio, porque foi ali, ao redor de 6 anos de idade, tá? E, bom, o que muda? Muda muita coisa. Porque, primeiro, a gente passa por um momento de luto, né? Porque ninguém quer ter um filho com problema, seja ele qual for, seja uma alergia alimentar, né, rinite, seja o que for, não, a gente não quer, a gente quer que nosso filho se desenvolva da melhor forma possível, né, tenha menos problemas. Então, o luto, ele é algo que pode acontecer, né, dentro da família. E só que o luto, a gente não pode ficar no luto, por isso tem que ter muito apoio. Tem que ter apoio de todo, do próprio médico que diagnosticou a criança, né, da equipe que vai tratar a criança. Tem que ter um olhar para a mãe, para o pai, para essa família, isso é muito importante. Senão, enfim, quem cuida da criança na maior parte do tempo tem que ter uma boa saúde psicológica, né? Então, tem todo as mudanças, elas vão vir porque tem um impacto na rotina da família. E esse impacto é a carga horária de terapias, que é extensa. Tem crianças que passam um período inteiro numa clínica e depois vão para a escola e depois vão para casa, sabe? Então, elas têm uma rotina às vezes extenuante para a família, que tem que sair de casa, levar a criança para a clínica, fazer e a psicologia. Que trabalha. Como conciliar o trabalho, todas essas terapias? Então, tem muitas famílias que, infelizmente, ou o pai ou a mãe optam por parar de trabalhar para poder dar conta disso. Então tem um impacto social muito grande o autismo. Por isso que, quando a gente fala em diagnóstico precoce,
é para o seguinte, quanto mais cedo a gente aproveitar a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade que tem o sistema nervoso central da criança de se adaptar às demandas, às mudanças, às terapias, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Isso é aplicável à criança autista ou não autista, sabe? Mas tratando do autismo, o tratamento é esse. Porque no primeiro momento vai ser intensivo, ao longo prazo isso vai diluindo. A criança vai criando meios de ter habilidades sociais, de se autorregular sem precisar agredir, sem precisar ter movimentos que a gente chama estereotipados, né? Então, que não tem uma função específica a não ser se regular, sabe? Então, todas essas mudanças, elas vêm, você pode ter um olhar de negativo, né? Porque, nossa, vai ser pesado, vai ser trabalhoso. Ao mesmo tempo, quando a gente tem um diagnóstico, né, no nosso caso particularmente, foi o norte. Porque daí eu aprendi como que minha filha funciona, né? Como que eu vou chegar nela quando ela estiver tendo uma crise, que antigamente eu considerava uma crise de birra, mas não. É uma crise porque ela se desorganizou, porque ela tem uma inflexibilidade cognitiva. Então eu aprendi, eu fui estudar para que eu entenda como lidar com ela. E isso é o que eu recomendo para todas as famílias que têm filhos com autismo. Estudem comportamento, conversem com os terapeutas, as terapeutas da criança, que a qualidade de vida melhora. Não vai ser sempre, sabe, algo pesado. Vai ter, acho que da mesma maneira que tem com todas as famílias. Qualquer família, qualquer situação. Mas aí a gente sabe o que está acontecendo, isso, o porquê, e a partir do estudo a gente vai conseguir ajudar. Do que só achar que, mas por que está fazendo essa birra? Mas não é assim, e às vezes a gente está meio estressado, acaba não sabendo conduzir a situação e piora. Claro. Então a gente tem um diagnóstico, a gente estuda, a gente está apto para cuidar daquela criança, ajudar ela a se regular. Isso. Porque assim, tipo, a gente com pai, mãe, agora eu tô falando com pai, né? Então, tem esse momento, eu chego no fim do dia, a gente está cansado. Então, tipo, não é querer também romantizar que o autismo ele traz um benefício para mim porque eu melhoro o meu autoconhecimento. Não, mas isso faz parte, sabe? Então, a partir do momento que eu começo a estudar, analisar comportamento, e aí eu analiso o dela e analiso o meu, só que eu como ser humano eu vou ter minhas falhas. Eu tenho que saber me perdoar disso também, né? Mas a questão toda é que se eu não tivesse o diagnóstico, como que eu ia estar hoje tratando ela? Se ela funciona de uma maneira diferente, sabe? Se ela até porque, um exemplo, tu tens duas, aquela comparação, poxa, tua irmã não faz assim, por que tu faz isso? Então, quantas famílias que tem mais de uma criança, e aí uma criança típica e outra não, e daí o conflito, a comparação, os porquês. Nessa parte da comparação, né? Tipo, a gente fala não compara, né? Mas foi comparando que a gente chegou no diagnóstico, claro. A gente não está comparando, você faz melhor do que a outra, não. Foi comportamentos, né? Mas, de fato, tipo, eu sei até onde eu posso exigir da minha filha. Até onde eu posso ir com ela. E a partir daqui ela vai precisar de apoio. E aí eu estou ali para dar apoio, as terapeutas estão ali para dar apoio, minha esposa, até a irmã dela acaba participando disso. E é o cuidado que a gente tem que ter, né, relacionado a isso. Ela é pequena, não tem responsabilidade sobre a irmã dela, né, mas essas coisas interferem muito. A nossa rotina, né, não só, eu estou falando nossa agora como nós, pais atípicos, como a gente fala, né, a nossa rotina ela fica, às vezes a gente parece estar pisando em ovos, até onde a gente vai não vai. E aí contar com o apoio dos profissionais, né, dessa rede de apoio é super importante, para que dê tudo certo, pelo menos o encaminhamento aconteça da melhor maneira possível. Léo, que legal. Obrigada por dividir um pouco da tua história conosco. Parabéns aí pelo estudo que tu está desenvolvendo e por ajudar tantas crianças, não só a tua filha, mas também tantas outras famílias, e que venham mais conhecimento e que mais pessoas tenham um pediatra, um profissional, enfim, qualificado para ajudar nessa árdua missão que é ser mãe, ser pai de qualquer criança, né, Léo? Sim, com certeza. Obrigado também, Mari. Até a próxima. Até mais.
O assunto de hoje é libido. E eu tenho aqui uma médica maravilhosa que tem várias informações para nós sobre esse assunto, né, Dani? Opa, muita coisa. Bem-vinda novamente. Obrigada, Vari. Então, assim, o que a gente precisa saber sobre libido? Tenho certeza que no teu consultório, ó, bomba de mulher falando sobre esse assunto, perguntando, com dúvidas, reclamando, enfim, conta tudo para nós. Bom, Mari, esse é um dos assuntos com certeza mais comum no consultório, né? E a gente tem muito assunto para falar sobre libido, mas hoje eu escolhi algo bem específico aqui pra gente, tá? Que é sobre a gente conseguir diferenciar o desejo espontâneo do desejo responsivo. Então, o que isso quer dizer? Quase como que um mito, a gente acha que o desejo sexual, ele vem da gente estar parada e simplesmente eu tenho um pensamento e eu já tenho desejo, tá? Isso pode acontecer, mas isso não é o mais comum. Se a gente pensar nos relacionamentos de uma forma geral, a maior parte de nós, mulheres, precisamos, a gente não vai ter um desejo espontâneo, a gente precisa de um desejo responsivo. O que isso quer dizer? Eu preciso de estímulos, tá? E por que eu tô trazendo isso? Porque a maior parte das queixas de libido, a pessoa chega no consultório e fala assim pra mim, olha, Dani, não é que eu não amo o meu parceiro, a minha parceria, mas é que assim, eu tenho uma preguiça de começar. E aí normalmente vem com esse termo chamado de preguiça, e não é uma preguiça, a gente precisa sim de estímulo. E quando a gente fala estímulo, o que muitas de nós aprendemos? Que o estímulo é uma preliminar. A gente nem está falando de preliminar, a gente está falando de um estímulo ou uma preparação cerebral. O que isso significa, tá? Então aí dentro da sexualidade, dentro de tratamento de libido, a gente tem muita coisa. O que a gente precisa para ter um desejo responsivo? Olha, tem mulher que tem que estar descansada, tem mulher que tem que estar de banho tomado, tem mulher que tem que estar se sentindo bem, tem mulher que tem que estar se sentindo gostosa. Então assim, a gente como mulher tem que estar se avaliando para saber o que eu preciso para ter esse tipo de desejo, tá? Então, muitas vezes, essa mulher não tem uma diminuição de libido. Ela simplesmente não compreendeu o que ela necessita nesse momento para ter desejo. Nossa, intenso, profundo. Essa fala foi assim, acho que vai tocar a mulherada que está nos assistindo. Sim, porque o que acontece, né? Hoje está muito em alta que a diminuição de libido ela é causada por uma alteração hormonal. E, na verdade, a menor taxa das mulheres que têm diminuição de libido é por questões hormonais. A maior parte da diminuição de libido, isso é comportamental. E aí isso envolve uma série de coisas. Uso de medicações, outras doenças associadas, relacionamento que precisa passar por alguns ajustes, atividade física, alimentação, uso de drogas, bebida alcoólica, cigarro. Então por isso que esse assunto é um assunto tão vasto. E o que acontece, né? Às vezes a paciente chega no consultório pedindo um exame específico de hormônio ou pedindo exame hormonal achando que isso vai resolver. E eu costumo falar, diminuição de libido é comportamental. E daí a pessoa fala assim pra mim, poxa Dani, então eu não tenho nada o que fazer. Pelo contrário, a gente tem muito o que fazer. Só que pra gente melhorar a libido não adianta a gente tomar o remedinho. Como eu gostaria que essa fosse a solução, mas essa não é. Então, para melhorar a libido, a gente tem que olhar para a gente, tem que olhar para o nosso relacionamento, tem que conversar com a nossa parceria e ver todos esses caminhos que a gente precisa percorrer para melhorar. Porque muitas vezes a diminuição de libido tem um caminho maior para percorrer, tem outras coisas envolvidas ali. Então não é só hormonal, e isso é muito importante, porque senão muita gente fica frustrada que vai lá, faz uma solicitação de um exame ou usa uma determinada medicação achando que vai resolver e não vai resolver. Nossa, olha que importante, né? E daí isso acontece, assim, as pessoas cansadas, com uma rotina turbulenta, e a mulher, ela é muito sensível a tudo isso, né? O homem, na grande maioria, acontece qualquer situação, ele quer extravasar usando a relação para isso. Uhum. A mulher, ela não tem cabeça para ter uma relação quando ela tem algum problema. Então, todas essas questões afetam na parte da libido, né, Dani? E isso que é interessante, porque a partir do momento que você começa a se entender, que você sabe assim, poxa, eu sou uma pessoa que preciso estar assim, eu sou uma pessoa que preciso disso para estar nesse relacionamento, para ter uma relação sexual. Quanto mais a gente entende o que a gente precisa, o que me nutre, o que eu preciso fazer, o que eu preciso receber dessa minha parceria, eu consigo verbalizar. Porque esse é um outro problema de relacionamento. Como
como a gente também, a maior parte de nós não aprendeu a se expressar e a comunicar o que a gente precisa, a gente não sabe nem falar para nossa parceria. Por quê? Se eu não sei qual é a minha necessidade, se eu não sei o que eu preciso, o que eu vou verbalizar para outra pessoa? Nem a pessoa pode querer te ajudar, né? Poderia te ajudar, poderia entrar nessa guerra para melhorar essa vida sexual, só que ela também não sabe, porque a própria pessoa que está vivendo aquela situação não sabe também. Então, como é importante se conhecer. E assim, quando a gente busca o ginecologista, querendo essa pílula mágica, às vezes a gente escuta que não é essa pílula mágica, mas o que o ginecologista vai te passar também pode mudar a tua vida. Não é só a pílula mágica que vai mudar a vida. Com certeza. A gente fala isso em todos os nossos programas aqui. Né? A gente sempre fala isso. O tamanho da importância de uma orientação. Às vezes a gente, como profissional, tu fala uma frase para a pessoa faz uma virada de chave, ela tem um insight e isso resolve a consulta dela, entende? Então não adianta ir lá e usar o gelzinho que a amiga usa, não vai adiantar, porque é muito específico. O seu relacionamento é diferente do relacionamento da vizinha. O seu relacionamento e a sua sexualidade é diferente do relacionamento da sua irmã, da sua cunhada, da amiga. Então assim, é perda de tempo, é perda de energia e frustrante você fazer o que essas outras pessoas estão fazendo. Até porque dentro da sexualidade, quando você vai começar a perguntar para as outras pessoas, geralmente o que se fala é tudo mentira. Por quê? Porque todo mundo tem os seus preconceitos, os seus mitos e as suas dificuldades dentro da sexualidade. Então, não percam tempo. Vá procurar quem entende disso. Uma ginecologista, uma sexóloga, uma psicoterapia, porque senão vai ser frustrante, não vai resolver e isso vai virando uma bola de neve. Quantos casais muitas vezes se separam, o relacionamento não evolui porque não foi resolvido a dificuldade de sexualidade. A gente não está nem falando de libido, é desafio de sexualidade. Nossa, adorei, Dani. Adorei. Muito obrigada pelas informações. Se você está aí tendo essa dificuldade em relação à libido, tá? Nossa dica, não existe uma pílula mágica, existe você ter um papo muito bom com a sua ginecologista, ajustar a sua rotina, conversar, como a Dani disse, com a sua parceria, e aí as coisas vão ser melhores. Afinal, as pessoas merecem ter uma vida sexual feliz, né, Dani? A sexualidade é um padrão da nossa saúde. É um índice da nossa saúde, que avalia a nossa saúde. Então, é muito mais profundo e muito mais importante do que a gente já ouviu falar. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa saúde. Adorei. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Vamos falar sobre os cuidados com o bebê no verão, com os bebês e com as crianças também, com a nossa pediatra maravilhosa, a doutora Fernanda, bem-vinda novamente. Obrigada. O que a gente precisa saber, primeiramente, sobre os bebês? Com que idade pode ir para a piscina, com que idade pode ir para a praia, a gente usa repelente, a gente usa protetor solar, boné, conta tudo para nós. A gente recomenda a partir dos 6 meses em relação a ir e ficar na praia, né? Porém, antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde. Bebezinhos abaixo de 6 meses, não tão pequenos ainda, mas ali uns 4, 5 meses. Se quiser ir na praia, mas no final de tarde, dar uma volta, mas não ir para ficar, pode, tá? Em relação aos cuidados, vai para a praia, para a piscina também vale a mesma regra, tá? Só a partir dos 6 meses que a gente orienta que dá para entrar. Em relação à proteção, primeiro passar protetor e depois o repelente, tá? Vai para a praia, além do protetor solar, botar aquelas blusinhas que tenham proteção contra os raios UVA e UVB também. Chapeuzinho, óculos, se a criança deixar, né, a gente tenta, mas tem esse porém também. E é legal, né? já ir acostumando desde pequenininho, né? Exato. O guarda-sol, né, e lembrar sempre da hidratação. Quando a gente pensa nas crianças maiores, a mesma proteção, como é que funciona? E outra dúvida que eu tenho é de quanto em quanto tempo a gente precisa repassar, né, reaplicar o protetor solar. Em crianças maiores que têm o risco de se perder, sempre coloca uma roupa mais chamativa, né? Que se perdeu seja na praia, em piscina de clube, em shopping, em lugares mais aglomerados, sempre coloca uma roupa chamativa na criança.
O ideal de ir repondo é que, como a criança gosta muito de água, vai na água, sai, reaplica, aí fica um pouquinho, espera absorver uns 15 minutinhos, aí vai na água de novo. O ideal é ir reaplicando pelo menos cada 1 hora, mais ou menos. Entendi. E quando a gente pensa também na alimentação do verão, como que ela precisa ser? Porque a gente sabe que é uma época que as crianças precisam um pouco mais de água também, né? E também alimentos. Às vezes eu me preocupo em relação à alimentação da praia, se é seguro ou não. A gente vê tantas viroses de verão, né? Exato. O ideal é não. Vai levar alguma coisa, leva de casa, bem feitinha, bem acondicionada, numa sacola térmica, né? Sabe bem a procedência, porque querendo ou não a gente não sabe a procedência. Pode ter coisas muito bem feitas, sim, mas a gente não sabe, né? Hidratar, sempre oferecendo água para a criança, porque a criança geralmente não tem o costume de ir lá e ficar pedindo água, então a gente tem que ir lá lembrar, porque eles não querem parar a brincadeira, né? Bebezinhos abaixo de 6 meses que mamam no peito ou fórmula, os dois, lembrar de oferecer mais vezes, não só em relação à fome, mas em relação à sede também. Né? Perfeito. Mais algum cuidado que a gente precisa tomar? Eu penso nos olhinhos, areia, entrou areia no olho, cloro, o que a gente faz? Sempre tem uma garrafinha com água mineral, porque entrou alguma coisa, precisa lavar com água abundante. Tá? Em relação a lugares aglomerados, sempre bom uma pulseirinha de identificação para a criança, porque a criança se perde, né? Então, que tenha o nome da criança, o nome dos pais, algum telefone para contato. E uma coisa que eu acho bem importante falar também, por exemplo, um almoço em família ou com mais pessoas que tenha piscina. Às vezes, quando tem muita gente, uma está achando que a outra está cuidando da criança e ninguém está cuidando. É quando vê os acidentes acontecem. Então, alguém sempre tem que ficar de olho nas crianças, alguém tem que ficar responsável. Tá? Alguma dica a mais? Criança se perdeu na praia, né? Desespero, o que fazer? Se você encontrou a criança lá chorando perdida, tenta ver se a criança fala o nome dela, fala a criança dos pais. Se a criança não falar, coloca a criança nos ombros e sai batendo palma. Todo mundo para prestar atenção, que as pessoas já sabem, todo mundo batendo palma é uma criança perdida. Se você é o pai ou mãe dessa criança, também começa a bater palma e gritar pelo nome dela. Pedir ajuda pro pessoal ali do guarda-vida? O guarda-vida, isso aí que eles ajudam também. Nossa, como é importante a gente ter essas informações, porque nós vivemos num local, uma cidade cheia de praias. Exato. E a gente vê isso realmente acontecendo. E eu também gosto de frisar a importância de não deixar a criança livre na praia, porque acontecem vários acidentes. Exato. Não só de se perder, mas afogamentos. Exato. E sempre tem, tô ali olhando a criança, tá o guarda-sol aqui, a criança tá ali. Fica junto, às vezes vem uma correnteza, uma onda um pouco maior, evitar acidente, não dar chance para o azar, né? Nunca criança sozinha na água, independente da idade. E quando a gente pensa também a piscina, já conhece e tal, eu acho bem importante lembrar que criança e boia andam juntas. Exato. A criança tem que estar segura, né? Isso. E qual tipos de boia, né? Boia de braço não é uma boia segura, aquelas que é só na cintura redonda, menos ainda. Coletinho, às vezes, também a criança pode ficar meio sufocada. O ideal é aquelas que vem aqui, que é de espuma, que pega aqui na barriguinha da criança e junto nos braços. Essa é a mais segura que tem. Esse modelo é um modelo realmente que a gente vê que não acontece acidentes, porque as outras do braço pode cair. Exato. A da cintura a criança pode virar. Exato. Então, realmente escolher algo que a gente sabe que é seguro e que vai proteger. E mesmo assim, fica de olho. Nunca tira o olho. Porque, sei lá, né, criança é criança, inventou de tirar, você acha que a criança tá, frisar, conversar, que é importante a criança não tirar a boia, né, de segurança. Mas eles tiram, pulam, tem que ficar de olho, não dá para tirar o olho. Nada dispensa os cuidados de um adulto, né? Sem dúvida. Adorei as dicas. Imagina. Muito obrigada por trazer para nós todas essas informações, pra gente ter um verão feliz. Exato. Seguro e com menos internações nos hospitais. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Pensando em alimentação, evitando queimaduras, evitando afogamentos. Então, se a gente tomar cuidado com todas essas dicas que a doutora trouxe, a gente vai ter um verão bem feliz, né? Isso aí. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, até.
Você sabe quando procurar um médico da família? Hoje eu estou aqui com a nossa médica da família, a doutora Carol, e ela vai citar algumas situações em que a gente deve buscar um médico da família para nos atender e atender a nossa família. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. Então, eu queria que você citasse para nós situações em que o médico da família é o profissional ideal para atender determinado paciente. Então, vamos lá. Seria até mais fácil a gente falar quando não procurar, né? Ou seja, o médico da família sempre é o médico a ser procurado. Isso, né? O médico está sempre ali acessível para qualquer queixa que se possa imaginar, né? Então, a gestante pode procurar para fazer essa pré-natal, quando tiver algum problema, estou enjoada, não consigo contato com o gineco, pode procurar o médico de família, né? A fazer a parte de puericultura, que é o atendimento da criança ali nos 2 primeiros anos, também pode procurar o médico de família. Já acompanha com o pediatra, mas a criança está com diarreia, pode procurar o médico de família se não conseguir contato com o pediatra, né? O que mais? Qualquer situação com o bebê durante esse período aí, até os 2 aninhos, que a gente sabe que são várias situações. Às vezes uma picada de inseto que ficou diferente e aí não conseguiu contato com o pediatra, o médico de família pode atender essa criança, essa família? Pode, o médico de família vai estar sempre ali para apoiar, né? E é legal, assim, até fazer o acompanhamento tanto da mãe quanto da criança, né? Então vai ter ali aquele médico de referência para qualquer coisa que tem procurar. O legal é que é o médico de família, da família toda. Isso. O pai, a mãe e a criança pode consultar junto com o mesmo profissional. Num pediatra, o pai e a mãe não podem consultar. Sim. Mas o médico da família, ele pode ver essa família toda. Sim, pode abraçar todas as causas Às ali, vezes o pai né? está com uma pressão alta, a mãe está sentindo alguma coisa também e tem a criança ali. Isso. Então, com um profissional, a família inteira pode ser cuidada. Isso, e que você falou muito interessante, né? E o pai e a mãe junto na consulta, né? Inclusive a gente pegar esses pais que às vezes fogem dos médicos, né? Ali na consulta a gente já pega algumas pontinhas para chamar ele para consultar também, Para né? pedir um check-up. Sim. Quanto tempo que esse pai não vai no médico? Por isso que assim, quando a gente vira mãe e pai, a gente leva a criança no pediatra. Sim. A gente é obrigado a frequentar um local assim com o médico. Mas acaba que a mãe e o pai não se cuidam, não fazem um exame. E a gente sabe que exames periódicos são super necessários, porque a prevenção é o melhor tratamento, como eu digo, né? Qualquer doença, qualquer situação que a gente descobre cedo, a gente consegue tratar da melhor forma, não é verdade? Isso, né? Então, fazendo um check-up com o médico da família, o que pede nesse check-up? Sim. Assim, muito mais do que um check-up, né? A consulta com o médico de família também vai rever os hábitos, né? Que seria muito mais importante do que a gente estar preocupado ali com o resultado dos exames, porque por mais que os exames estejam normais, quando a gente pede, às vezes os hábitos vão influenciar lá na frente, né? Então, assim, no check-up a gente pode ver como é que tá a glicose, como é que tá o colesterol, né? Mas a gente precisa ver, tá fazendo atividade física, tá cuidando da alimentação, porque se não tiver, não adianta o exame tá bom agora, porque lá na frente provavelmente não vai estar. Vai cobrar, Né? E tem outras questões que a gente fala também dos rastreios, né? Que a gente fala, vou fazer exame preventivo. Por exemplo, a mulher quando coleta preventivo, quando faz a mamografia, né? Não são exames preventivos, porque nada disso vai prevenir de vir a ter a doença. O que vai fazer é detectar precocemente, né? O que vai fazer prevenir, a gente volta aos hábitos. Então, o papel do médico de família também é esse, Lembrar né? dos hábitos, né? Lembrar dos hábitos, né? E fazer com que a pessoa, junto com ele, consiga mudar esses hábitos, porque não é fácil mudar hábitos também, né? É verdade. Eu sei bem. Mas é bem importante porque eu sempre digo assim, com a criança a gente tem, parece uma segunda chance de fazer diferente, de fazer melhor. E aí, frequentando o médico, tendo esse contato, a gente cuida da criança e tem a oportunidade de se cuidar também. Sim. Né? De olhar um pouco pra gente, porque isso é importante. Que tipo de mãe que a gente está sendo, que tipo de pai que a gente está sendo. Tá dando exemplo, né? Porque não adianta a gente vai na consulta com o médico da família, fala sobre introdução alimentar, tem que fazer assim, assim, assado, e você tá comendo tudo errado, né? Sim. Comendo muita fritura, comida com muito sal,
tomando refrigerante. Então, eu acho que a família toda junto tem maior chance de dar certo, né? Sim, com certeza, né? Porque nós somos os exemplos, né? Que eles vão seguir. Então, tem que estar todo mundo no mesmo ritmo, né? Porque senão daqui a pouco o filho vai começar a questionar: mamãe, por que você está comendo chocolate e eu não posso? É bem assim. Né? E quando a gente pensa lá na avó desse bebê, ela também pode ir com a doutora Carol e Também consultar? também pode, né? Inclusive, hoje em dia até tem muitos avós que cuidam dos netos, né? E muitas vezes eu recebo a criança acompanhada do avô ou da avó, né? E já encaminhou, E olha, daí e a a gente senhora tá se cuidando? já tá se cuidando, né? Que também precisa dessa atenção, né? E é muito interessante que você tá cuidando de 3 gerações já, né? Eu acho que, na verdade, o papel do médico de família é esse, né? Claro que você não vai conseguir acompanhar a gestação e esse bebê chegar até a terceira idade. Mas uns 20, 30 anos dessa criança você vai acompanhar e também durante esse processo que você está acompanhando essa criança, você consegue acompanhar os familiares. Então, você cuida da família inteira mesmo. Isso mesmo, né? E a gente vai vendo, né, a criança crescer, entrar para a escola, se formar. E cada uma dessas fases também vai gerar um caos na família, né? E a gente vai estar ali para dar suporte também. Legal. E aí cria esse vínculo com o médico Sim. também. Não, é um médico de família. Quando a gente escuta falar, parece que é um médico que cuida da família há muito tempo. E é um médico de família que cuida da família toda. Sim. E isso é muito lindo de ver um profissional que conhece toda a família, conhece a avó, que conhece o vô, que conhece o pai, a criança, o irmãozinho que está chegando. E já sabe, por exemplo, se o pai tem alguma doença genética, já para rastrear naquele bebê, porque sabe que existe a probabilidade, né, genético. Sim. Então, fica muito legal, assim, esse cuidado, né? Sim. E a ideia é já que o paciente chegue pra gente já assim: doutora, eu vim aqui com você porque você já me conhece, não precisa ficar falando tudo de novo, aquela entrevista, se tem alergia, se tem algum problema de saúde, né? Pra resolver o meu problema de agora. A gente vai resolver isso agora e deu. Adorei. Obrigada por falar para nós um pouquinho do teu trabalho maravilhoso e por cuidar de tantas famílias. Nada. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, se você quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Carol, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e procura por Doutora Carol. Lá você vai ver o perfil dela e vai poder falar direto com ela, né, doutora? Isso mesmo. Tô Até lá sempre disponível. Até a próxima. Hoje a gente trouxe um assunto bem importante. E é claro que quem vai abordar esse assunto é o nosso neuropsicopedagogo Léo. Bem-vindo novamente. Tudo bem, Mariana? Boa tarde. Ótimo. Olá, pessoal, tudo bem? Léo, crianças que têm um temperamento mais explosivo, que enfrentam os pais, que enfrentam professores e amigos, que são crianças mais agressivas. Todas essas características que eu citei estão ligadas ao TOD? Bom, excelente pergunta, Mariana. Bom, pessoal, o TOD ele se tornou um transtorno muito conhecido, né? O transtorno opositor desafiante ou de oposição e desafio, no formal, a ideia é a mesma. Ele se tornou muito conhecido porque ele é muito ligado primeiro ao TDAH. Não é que toda criança tem TDAH, ela tem TOD, alguma coisa assim, não, mas o que nós temos a respeito disso? As crianças que têm qualquer problema com relacionamento e entram em atrito, seja com uso de violência ou não, agressividade física ou verbal, todas elas têm dificuldade com um negócio chamado controle inibitório. O controle inibitório é uma das primeiras funções que nós começamos a desenvolver. É aquele negócio, quando a criança começou a engatinhar, você fala, não faz isso, não faz, você está treinando ela, e ela vai desenvolvendo, assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. O que é importante a gente notar? É importante a gente notar duas coisas. Primeiro, que nem tudo é TOD. Tá? E, segundo lugar, vou começar pelo segundo. O segundo lugar é que nós não estamos ajudando as nossas crianças. Tá? Por que nós não estamos ajudando?
Como é que você desenvolve o controle da inibição? O saber a hora de parar. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O cérebro dela está se desenvolvendo, está formando sinapses entre os neurônios para, vamos botar assim, passar as informações com mais facilidade. E você vai servir de instrumento, de ferramenta, falando, você não pode botar a mão na panela quente. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a criança vai aprendendo a inibir aquele comportamento de botar a mão na panela quente, botar o dedo na tomada. Você está fazendo isso. Só que o que está acontecendo? As crianças hoje estão ficando dentro de casa com o celular ou com o YouTube. Ela simplesmente é colocada perante um estímulo no qual ela não faz nada. Ela recebe a informação pronta. E ela fica sentada. Muito legal o desenho, às vezes pode ser um desenho inofensivo. Pode ser um desenho de qualidade. E ela não treinou em nada o controle inibitório dela. Há algum tempo atrás, a gente não tinha essas opções, a gente ia para a rua, brincar com os colegas. E quando a gente está em grupo, a gente treina o nosso controle inibitório. Agora é hora de falar, agora é hora de ouvir. Vamos jogar bola? Eu quero jogar bola, mas os outros querem jogar bolinha de gude. Então, não adianta eu me jogar no chão e começar a gritar. Eu tenho que aprender a hora de inibir aquela minha vontade de jogar bola e vou jogar bolinha de gude porque é o que os colegas querem. Eu estou num grupo. E isso fez parte da evolução humana. Nos moldou para chegar até aqui. E nós estamos entrando num processo de desmoldagem disso aí. E o que isso tem em relação com o TOD e outros transtornos? Tem a relação de que nós não estamos aprendendo, não estamos mais sendo treinados para não termos satisfeitos as nossas vontades. Por isso está ficando mais latente comportamentos desafiadores, comportamentos opositores. Contudo, eu falei que essa é a segunda parte. A primeira parte é você entender, todo mundo entender, você que é pai, educador, que nem tudo é TOD. O TOD ele acontece de uma forma verticalizada. Você não desafia quem está abaixo, você desafia quem está acima. Você desafia o professor, você desafia os pais. Você desafia até o coleguinha. Você tem 5 anos de idade, sua coleguinha levou uma boneca que você quer brincar com aquela boneca. Essa criança é a detentora da boneca. Ela está com aquilo que você quer. Então, você pode agredi-la verbalmente, brigar, chorar para o seu professor. Eu quero tal coisa. Isso faz parte do TOD. Só que nós estamos vendo o crescimento de casos do tipo transtorno explosivo intermitente. O que é isso? São casos em que a criança ultrapassa o limite da agressão verbal e o limite entre aspas, birra, e ela está partindo para agressão, para violência, para quebrar tudo. Em torno de 3% das crianças podem desenvolver o transtorno explosivo intermitente. Então, nós temos que observar que existem diferenças. E na prática, o transtorno explosivo intermitente, ele requer uma atuação, uma terapia e tudo mais, até mais forte, mais incisiva, porque essa criança já está ultrapassando os limites. Apesar de tudo isso, as duas situações têm algo em comum, que a criança, ela perde o controle para fazer. Ela perde o controle. O que esse perder o controle quer dizer? Isso quer dizer que isso sai do controle dela. Ela não tem capacidade de gerenciar mais o comportamento a partir de determinado ponto. Passa um gatilho. Existe um terceiro caso, que é o caso bem mais grave, que é o transtorno de conduta. Por quê? Porque no caso do transtorno de conduta, a criança ela é capaz de reconhecer e ela ultrapassa os limites de propósito. Ela não perde o controle. Aí é uma situação complicada, é uma situação que requer uma atuação não é apenas do psicoterapeuta, uma atuação psiquiátrica e urgente. Porque essa criança, adolescente, ela é capaz até de usar colegas, usar os outros, usar um irmão para atingir objetivos. Ela é capaz de manipular. Então, por isso que a gente tem que, desde criança, pegar e ensinar a criança a desenvolver o controle inibitório dela. Ela tem que ser isso desenvolvido. Pai, mãe, professor, aprenda a dizer não. Tire a criança um pouquinho do celular e brinque com ela para que ela aprenda a hora de jogar, a hora de esperar, a hora de perder, a hora de ganhar.
para que você esteja fortalecendo o controle inibitório dela, que é uma das funções mais básicas, mais primordiais da cognição humana, para que amanhã o seu filho não esteja tenha mais facilidade de desenvolver um desses transtornos. E no futuro, a saúde mental do seu filho vai agradecer, e muito, e a sociedade também. Léo, obrigada por todas essas informações, por dividir um pouco do seu conhecimento conosco e até a próxima. Obrigado, Mariana. Até mais, pessoal. Agora a gente vai conversar com a Sol, a nossa enfermeira maravilhosa, consultora de amamentação e doula. Bem-vinda novamente. Obrigada. Sol, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre os cursos que você está disponibilizando para as famílias, para as gestantes, para os papais. Conta tudo para nós. Então, Mari, está sendo muito surpreso assim, o resultado, né? Há muito tempo a gente tinha esse projeto de começar a fazer grupos de gestante, né? E quando eu trabalhei no William da outra vez, antes de pedir demissão, ir para Santa Helena, né? A gente tinha esse projeto, mas não foi colocado em prática. E aí, quando eu voltei para o William, daí poxa vida, vamos ter que botar em prática, né? E aí se juntou eu, a Luadne, né, que é minha filha, a Aline, que é Nutri, lá do hospital, e a Patrícia, que trabalha na hotelaria, e a Patrícia apresenta o hospital, essas coisas. Vamos fazer, vamos fazer. E a gente fizemos o nosso primeiro lá no hospital mesmo, o primeiro e o segundo foi lá no hospital. E fizemos numa sala que tinha lá, que hoje é a recepção da emergência pediátrica, e foi muito legal, assim, a gente marcou para as 4 e os casais foram, e sabe, a gente faz muita atividade, então isso faz com que os casais se interessem e vão ficando, e ficou até 6:30 da tarde. Aí eu pensei, meu Deus, né? Isso primeiro. O primeiro curso a gente teve 4 casais. E o segundo a gente teve 13 casais. E no terceiro foram também 13 casais, porque 2 casais tiveram bebê antes do acontecido, né? E foi muito especial, porque nesse curso a gente oferece pacote de acompanhamento de parto e amamentação, eles são sorteados comigo, né? Eu também dou para sorteio um acompanhamento de amamentação. A Físio oferece um sorteio de tape, seguindo com drenagem, a menina também é espetacular. Dessa vez, a fotógrafa deu um ensaio fotográfico, então foi muito legal, assim. E tem café da manhã, tem lanche antes do almoço, tem o almoço, tudo feito por mim, tá? Nossa, e eu sei o quão bem você cozinha, então eu imagino que essas gestantes não vão passar fome, vão ser deliciadas, né? E aí tem o lanche da tarde. E esse ano foram até 7h30, essa edição, a terceira edição foi até 7h30 da noite. Estávamos acabadas, mas foi muito legal, foi muita interação, foi muita brincadeira, teve um ginecologista obstetra, né, o Dr. Hugo, que está junto com a gente nessa. E a gente sempre troca, na verdade, né? O pediatra ia, mas aconteceu um imprevisto, acabou não conseguindo ir. Mas tem o Douglas, que é osteopata, que é excelente. Aí tem a físio, tem tem a psicóloga. Tem muitos profissionais, muitos. E daí, desde o começo do dia até o final, vários profissionais vão falando e vão apresentando conteúdo, técnicas. E tirando dúvidas. Nossa, é maravilhoso. Tanto que o feedback dos casais que participam é muito legal, assim, porque todos saem muito, muito felizes e agradecidos, sabe, por toda a informação. E quando você acolhe, né?
O acolhimento faz toda a diferença, né? E esses encontros de gestante é muito bom, porque a gestante sai de lá muito esclarecida, sabe? E muito segura do que vai vir pela frente, né? Porque a gente fala dos cuidados com o bebê, a gente fala de todo o trabalho de parto, dos exercícios, Da amamentação. da amamentação. É tanto que o curso fecha comigo e com a Luadne, né? Porque a gente não consegue fazer nossa palestra em 1 hora. A nossa vai 2 horas, 2 horas e meia, porque é muita... Uma emenda a outra, né? Então, leva um tempinho. Que trabalho bonito, educativo para Muito essas legal, famílias. muito legal. E eu sempre falo, né, que quando a gente tem informação, a gente fica muito mais seguro para vivenciar qualquer situação. Com E a certeza. gente sabe que a gestação é um momento muito delicado, que tem várias coisas para a gente pensar. E aí depois vem a amamentação, vem primeiro o nascimento, depois a amamentação, cuidados com o bebê. Então são muitas informações e passadas de uma forma leve, onde tu toma um café, faz um lanche, conhece outras famílias, aí troca um WhatsApp de uma outra mãe, sabe? Eu acho que fica muito mais gostoso vivenciar essa fase, né, Sol? Muito mais leve, né? E é impressionante, assim, vê-los daquela forma, assim, é um trocando com o outro mesmo, sabe? É conhecendo os casais, é fazendo amizade, é muito legal, assim. Eu sinceramente, estou realizada. Ah, que legal. Mas é bem, combina muito contigo. Levar informações, ajudar as pessoas o maior número possível e daí conseguir colocar 13 famílias ali. Então daí, mas eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais e eu quero saber quando que é o próximo. O próximo está marcado para dia 2 de dezembro. E daí como que as pessoas fazem, Sol, para ter acesso, para participarem? Então, vai ser colocado no meu Instagram, porque as pessoas entram em contato, a gente está lá na divulgação o número que a pessoa vai se dirigir, né? E aí a pessoa liga e aí marca. Geralmente a Patrícia assume a proposta de marcar, de indicar o lugar, né? E, enfim, é ela que reserva a vaga de cada um. Legal. E talvez essa fase agora a gente traga isso para a gente também, para não ficar só para ela. E a gente faz um grupo, e esse grupo é muito legal, porque no grupo o paciente, o cliente ali, a gestante, vai nos dizer se... eu não como nada que tenha glúten, eu sou vegetariana, ou eu sou... Além do vegetariano, tem o vegano. Tinha uma que era vegana e eu, ai meu Deus, o que eu vou fazer para essa participante, né? E aí foi muito legal, porque na hora surgiram pratos para vegano e deu tudo muito certo. Que legal, que bacana, Sol, adorei. Obrigada por trazer esse trabalho tão lindo para as famílias. E se você quiser mais informações, você entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, busca lá, Sol, e lá no Instagram dela vai ter todas as informações para você que está gestando, está esperando seu bebezinho também poder participar desses encontros incríveis, desses cursos preparativos, né, Sol? Como é que vocês chamam? A gente fala que é o encontro de gestantes. Que legal. Ou encontro de casais, né? Porque é importante o esposo estar junto. Com certeza, faz toda a diferença. Adorei, Sol. Obrigada e até a próxima. Até. Agora nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a parceria entre família, escola e terapeuta com a nossa neuropsicopedagoga, Fê. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite de estar aqui. Estou muito contente. Muito feliz em ter você aqui e aprender muito e compartilhar conhecimento. Fê, então, queria falar um pouquinho sobre isso, assim, sabe? Sobre essa parceria da terapia, da escola, da família. Qual o papel de cada um, né, para o resultado que a gente espera de uma criança? É o que a gente sempre fala. A gente precisa entrar num consenso. E a gente precisa caminhar junto nesse processo, sabe, Mari? Então, assim, não adianta um pensar num caminho e outro no outro. A gente precisa afunilar esse caminho para essa criança, para esse indivíduo que está ali naquele processo. Que legal.
quando a gente pensa no papel de cada um, o que a gente espera da família, o que a gente espera da escola e ali da parte terapêutica também? É o que a gente sempre fala, a educação ela vem de casa, né? Então assim, a escola ela é um complemento, como a terapia também. Mas a educação, o papel da família era vir com essa educação, né? E aí a escola vai fazer a generalização desse contexto e as crianças vão trabalhando com outras diversidades. E o papel da terapia vai conforme a demanda daquela criança, né? Então, assim, elas se entrelaçam, elas se completam nesse caminhar. Não é uma coisa mais importante do que a outra, sabe, Mari? Com certeza. Porque a gente pensa assim, a criança fica bastante tempo em casa, bastante tempo na escola e um tempo pequeno na terapia. Então, a escola e o terapeuta, eles têm que estarem alinhados e a família também. Para seguir a mesma linha, a gente tem um objetivo, né? E para a gente chegar nesse objetivo, a gente precisa traçar um plano onde todo mundo que está junto com essa criança precisa estar apto e falando a mesma língua, né? Sim, por isso que a gente fala bastante, né, dessas questões de formações contínuas das escolas. Então, esse processo, né, dos profissionais estarem sempre em formação e essas famílias serem bem orientadas. Por isso que tem que escolher muito bem os profissionais que vão caminhar com essa criança, né? Eu sempre falo que a escolha da escola já é um peso importante, né? E não tem uma escola melhor do que a outra. O que você acha melhor? Eu recebo muito essa pergunta. Mas é o que vocês, como famílias, buscam, né? Então, assim, a gente vai trabalhar em conjunto. Então, a gente vai sentar quando houver necessidade, a gente vai orientar o que fazer na escola, o que fazer na terapia e como fazer em casa. Fê, e essa orientação, ela acontece diretamente com a escola? Você, como neuropsicopedagoga, você entra em contato com a escola, passa um feedback? Existe esse diálogo entre a escola e você? Hoje, com todas as escolas que eu trabalho, Mário, eu tenho uma parceria muito boa, né? Então, assim, a gente sabe que não é a realidade de muitos profissionais, mas eu sempre falo, eu já estive do outro lado, né? Eu fui professora durante 6 anos. Então, eu sei muito bem o que era estar dentro da instituição. Então, assim, hoje eu crio muitos caminhos mais fáceis de chegar na escola. É porque a criança está mais tempo aonde? Dentro da escola. No mínimo, aí vamos pensar em 4 horas, para quem estuda, né, meio período. Então, sempre que há necessidade, eu vou para a instituição, tanto para fazer orientação com a equipe escolar, tanto para fazer a observação da minha criança em sala de aula. Que legal, e acredito que os resultados sejam bem positivos, né? São bem intensos, né? Por quê? Porque a equipe escolar também se sente acolhida. Então, o profissional está ali, não está só apontando o dedo, mas eu estou entendendo o que acontece, porque não é somente uma criança. A gente tem aí um contexto, né? Então, assim, a gente vivenciar esse chão da escola é de extrema importância, assim. Que legal. E essa tua bagagem, essa tua experiência de ter vivenciado dentro da escola várias situações, então hoje, de um outro lado, você consegue se remeter àquela Fê que estava dentro da escola também, né? E fica mais fácil o acesso. Sim, porque é muito fácil a gente estar, né, em sala de aula, vou falar como pedagoga agora, que é a minha formação base, e a gente receber um relatório com várias orientações. Mas como e quando colocar em prática? Né? Então, eu sou muito realista nos pedidos que eu faço. Né? Lá na pedagogia, a gente estuda o currículo real e o currículo ideal. E a gente trabalha com o currículo real. O que a gente consegue hoje dentro da instituição modificar para aquela criança? Né? Então, assim, já ter essa experiência me faz pensar muito melhor nas orientações. Que legal. E daí, o outro lado agora, pensando na família. Como que acontecem? Vocês agendam uma reunião e daí você passa um feedback? Num primeiro momento, quando a criança ela chega nesse processo terapêutico, a gente faz uma avaliação da criança. E aí elas são divididas por sessões. A primeira sessão é com a família, que a gente chama de anamnese inicial. Aí as próximas sessões direto com a criança. E no final a gente faz uma devolutiva para a família. Então nessa devolutiva a gente vai colocar todos os resultados obtidos e ali a gente já faz os encaminhamentos necessários. Então, num primeiro momento é isso. Começamos o processo terapêutico. Preciso orientar aquela família. Olha, mãe, semana que vem o João não vem, é vocês que vão estar aqui na terapia. E aí a gente faz essas orientações conforme necessidade. Que legal. Como um trabalho em conjunto faz a diferença, né? Assim, eu falo que não tem como não trabalhar assim, né? Essa é a minha forma de trabalhar, que tem dando frutos maravilhosos. E eu vejo as famílias também acolhidas. Então, assim,
a gente se sentir acolhida é importante no processo, né? E ali quando a gente lida com aquela criança, não é só a criança. A criança, ela está num contexto. Então essa família precisa se sentir parte também. Nossa, adorei. Parabéns por esse trabalho, parabéns por essa visão que você tem. E muito obrigada por dividir conosco teu conhecimento, informações. E eu espero que você também tenha gostado. Se você quer tirar alguma dúvida, se você quer levar esse assunto mais a sério, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura o Instagram da Fê, da nossa neuropsicopedagoga, lá você vai conseguir falar direto com ela, né, Fê? Sim, estou à disposição, gente. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Mari. Tchau, tchau. Agora nós vamos falar sobre o papel da fisioterapia no pós-parto imediato com a nossa fisioterapeuta Gi. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui conosco. E agora, para entender um pouco mais sobre o seu trabalho, como que acontece, como a importância da fisioterapia nesse pós-parto imediato. E para a gente explicar também, para quem está nos acompanhando, o que é o pós-parto imediato. Tá. Então, o pós-parto imediato, ele acontece ali nas primeiras 72 horas após o parto. Então, nesse período, a mulher ela pode apresentar algumas dores, inchaço. Então, o papel da fisioterapia neste período é fundamental. Então, geralmente, a fisioterapeuta se desloca até a maternidade, né, nesse período, e aí é avaliado se essa puérpera tem dor, se ela está com queixa de inchaço ou se ela tem alguma outra queixa, né, em relação à cicatriz, enfim, os mais diversos tipos, né, de questões que podem acontecer nesse período. E aí depois nós vamos falar ali um pouquinho sobre os exercícios respiratórios que são fundamentais nesse período, também com ativação abdominal, que vai favorecer ali toda essa musculatura, fazer esse retorno, né, como iniciar o retorno do corpo no pós-parto. E também nós vamos falar ali com essa puérpera em relação à aplicação do taping. Tá? O taping é uma técnica que ela vem para complementar toda essa estrutura já, que a gente já vinha fazendo na fisioterapia no pós-parto imediato, que visa reduzir o inchaço, prevenir equimose, que é aquele roxo, né, principalmente bem comum depois da mulher da cesárea. Também esse taping ele vai dar mais conforto, uma segurança. Essas mulheres elas relatam que com o taping elas se sentem um pouco mais seguras ao pegar o bebezinho no colo, porque nessa fase vai exigir muito, né? E aí também tem aquilo, Mari, que muitas mulheres elas falam assim que sentem como se fosse tudo solto no pós-parto. E aí a gente coloca o taping e ele dá essa segurança maior para essa puérpera. Que legal, Gi. E quando a gente pensa nessa puérpera, a gente está falando de uma mulher que passou por uma cesárea e também de mulheres que passam pelo parto normal, certo? Isso, os dois casos. Até mesmo em algumas mulheres que passam ali pelo parto vaginal, elas podem ter um inchaço naquela região da vulva, então a gente também pode aplicar o taping ali próximo da região. Enfim, então depende assim, cada parto a gente vai ter algo além para ser feito. Na cesárea, às vezes, a mulher ela vai estar, né, com a tendência de ficar mais roxa naquela região, já no parto vaginal, um pouco mais inchada na região da vulva. Então, a gente vai direcionando também o tratamento de acordo com o parto. Mas o taping é para os dois. Por isso que é bem importante essa ida na maternidade, para fazer essa avaliação, né, da situação daquela pessoa, daquela paciente em específico, né? Então, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, essa ida na maternidade até as 72 horas eu acho bem interessante para evitar... Eu lembro que eu cheguei em casa e eu inchei de uma forma que eu não conseguia caminhar. Então, já teria evitado essa situação, né? Com certeza. Até por conta mesmo dos exercícios que são passados ali, as orientações, né? Muitas mulheres ali após a cesárea, elas levantam já de uma forma errada.
ali da cama, do leito do hospital. Então a gente já, só essa informação de vira um pouco de lado, respira, coloca a mão ali para você conseguir levantar, já é uma grande ajuda para essa mulher. E outro ponto que eu achei muito importante e é pura verdade, que é a questão dessa segurança, porque a gente fica com muito medo de levantar, de pegar o bebê, e se a gente está com o taping ali, parece que realmente está tudo seguro, tudo certinho ali dentro e não vai acontecer nada, porque eu passei por uma cesárea, então para as mulheres que passam, né, por essa cirurgia, que é uma cirurgia, a sensação de que vai abrir tudo, né? Eu vou me levantar, vai abrir tudo, vou pegar um bebê, querendo ou não, 3 quilos, né? Então, dá uma insegurança mesmo. E às vezes a gente fica até limitado de fazer as coisas por medo. Exatamente. E aí, o legal também é que o taping, juntamente com a ativação abdominal de forma ativa, né, que a mulher vai receber as orientações ali, ela vai conseguir ter, além desse conforto, ela vai conseguir que esse corpo ele vai, né, retorne muito mais rápido. Que legal, Gi. Obrigada por trazer essas informações para nós. Muito Eu adorei. obrigada. Pena não ter conhecido tudo isso antes, mas se você está grávida, se você está programando aí o seu parto, busca mais informações sobre esse tipo de serviço. Entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Gi, você vai encontrar ela, troca uma ideia com ela, tenho certeza que vai te dar uma segurança a mais, algo que eu não tive, né, Gi? Obrigada pelas informações. Muito obrigada, e até a Mari. próxima. Até a próxima.